Boa noite, sejam bem-vindos ao Caso de Família. Eu sou a Suélia Camargo, apresentadora de vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um momento crítico, mas muito lindo da vida, o nascimento e a reanimação neonatal. E para falar melhor desse assunto, a gente vai receber a Carolina Santos. Ela é graduada em enfermagem, especialista em obstetrícia e pós-graduada em terapia intensiva neonatal, doutorada em reanimação avançada pediátrica. Seja bem-vinda, doutora Carolina. Muito obrigada, Suélia. É muito importante falar desse tema. Doutora Carolina, o senso comum diz que todo bebê nasce e chora, mas uma pequena porcentagem precisa de uma ajuda ali imediata, numa hora de emergência. Como é que funciona? Exatamente, Suélia. Embora a maioria dos recém-nascidos se adapte bem, entre 3 e 10% deles vão precisar de alguma forma de ventilação assistida. E é daí que a equipe de enfermagem entra, aplicando o conhecimento do nosso trabalho de pesquisa, e onde o famoso minuto ouro faz toda a diferença para salvar a vida desse neném. E para contar as histórias por trás dessas estatísticas, hoje a gente vai receber 3 famílias que viveram esse drama e o milagre. E agora a gente vai receber a família Rocha. A gente vai conhecer essa história de um casal jovem, a Isabela e o Johnny, que passaram por um apuros no parto natural deles. Pode entrar, pessoal. E aí, Isabela, conta pra gente. O sonho de vocês era o parto mais natural possível. O que aconteceu? Sim, Sueli, eu e o Johnny, nós estamos juntos desde os nossos 15 anos, nos conhecemos no ensino médio, e nós tínhamos um sonho, né, de formar uma família e ter toda uma preparação para o nosso parto natural, né? Quando o Kianzinho nasceu, o Johnny ele foi um grande companheiro para mim, esteve comigo em todos os momentos, desde o começo da gestação até o porpério e até hoje não conseguimos, né, amor? Exatamente. Eu e o Mamozão sempre tivemos o sonho de ter um menino. E esse sonho foi concretizado. Participei de todo o processo dela no puerpério, do processo de gravidez. Tudo que meu pai não fez por mim, eu quis fazer pelo meu filho. Então, foi muito drástico essa mudança, quando tudo que a gente planejou veio de cabeças pro ar e a gente não soube reagir. Mas, graças a Deus, o Kian nasceu bem tranquilo e Ele tá saudável. não nasceu bem tranquilo, na verdade, mas depois a gente conseguiu. E a gente veio compartilhar essa história com o público para dar motivação. E essa é a grande virada de chave, não é, enfermeira Carolina? O Kian sofreu ali um susto no nascimento, mas graças a Deus deu tudo certo. Como é que funciona, doutora? Exatamente. Mesmo em partos de baixo risco, 10% dos recém-nascidos precisam de alguma ajuda para respirar. No caso do Kian, ele deve ter apresentado uma apneia. E aqui que entra o conteúdo técnico da nossa pesquisa. São as primeiras ações da enfermagem ou, no caso da profissional treinada. No caso do Kian, seria a secagem e o estímulo tátil. Se o bebê está hipotônico ou não respira, a primeira intervenção é secar vigorosamente e realizar pequenos estímulos na sola dos pés ou nas costas. E foi exatamente o que a parteira fez. A tia da Isabela é doula formada e ela acompanhou durante todo esse parto humanizado, a doutora secou o Kian, esfregou ele e ela pediu minha ajuda na hora. Johnny, precisa de tal coisa para fazer isso. E eu fui lá e fiz, porque não é só estar naquele momento apoiando a minha querida, eu tinha que falar para todo o processo. Então eu me entreguei, fui lá e fiz o que ela me pediu. Ela disse, preciso de ajuda para ventilar, preciso de ajuda para secar ele. Tipo assim, uma coisa bem drástica, a gente não espera ouvir isso, mas eu fui lá, nem pensei 2 vezes, peguei a pano lá e ajudei. Porque nesse momento cada minuto conta. E eu fiquei desesperada, né? Eu comecei a gritar, o bebê não chorava, e eu estava ali e não conseguia levantar e nem fazer nada. E nesse momento foram os piores momentos da minha vida. Eu vi o meu marido tentando ajudar o meu filho a respirar. Nossa, foi emocionante. Esse é um momento muito difícil, gente. Relembrar essa história tão triste, né? E o papel do pai nessa hora é essencial. O Johnny se tornou auxiliar em menos de 5 minutos. E aí, Johnny, como é que foi após essa cena? Como é que rolou? Aí o Kian contou como é que foi? Exatamente, Suelen. Ela fez a ventilação. Hoje eu sei, né? Mas na época eu era leigo.
Eu pesquisei a ventilação de pressão positiva e ela pediu para me contar os ciclos. Ela pediu para me ventilar. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Na época eu só fui por impulso e fiz. Aí que eu entendi, os estudos falam de minuto de ouro. Eu estudei para ser pai, não queria ser qualquer coisa. E foi nesse momento que tudo parecia real, mas eu consegui lidar com a situação. Mantive firme porque eu sei que minha esposa precisava e eu quero também. E esse é um ponto-chave, Johnny. O uso da ventilação é a intervenção mais importante na reanimação neonatal. Se a frequência cardíaca do caído estava abaixo de 100 batimentos, após as manobras iniciais, a ventilação ainda é obrigatória. A atuação eficaz da parteira, que tem um treinamento técnico em enfermagem nesse momento, demonstra a importância de ventilar com a técnica correta, garantindo o ajuste da máscara para não haver vazamento e monitorando a elevação do tórax. O nosso documento enfatiza que 90% dos recém-nascidos que precisam de reanimação necessitam da ventilação para se recuperar. Foi a ventilação que salvou o Caio. Ele reagiu depois daqueles minutos que pareciam horas eu escutei o choro do meu bebê. Então eu sabia que ia ficar tudo bem. Ele conseguiu. Eu escutei o choro do meu amor da minha vida. Foi um choro bem abafado, mas ver a profissional de enfermagem, no caso ali a parteira, atuando com maestria, faz a diferença na hora do parto. Porque se fosse outra pessoa, não teria um atendimento de qualidade. E ela mostrou isso, não porque era uma familiar nossa, mas porque tinha um conhecimento. E o conhecimento norteia a conduta. É uma lição poderosa, né? A história do Kian mostra pra gente que todos nós temos que ter uma noçãozinha da enfermagem, né? Pra gente receber um momento desesperador como esse. Gente, essa história é emocionante e a gente vai conhecer outra no próximo bloco. Muito obrigada por ter participado e compartilhar essa história muito emocionante com a gente. Muito obrigada. Eu sou o apresentador Jonathan Oki e hoje eu vou falar de um assunto muito importante para vocês aí de casa: a adrenalina na reanimação neonatal. Assim como o ômega 3, a adrenalina, dá um zoom na câmera, ela é essencial para as manobras de ressuscitação do neonatal. Ela é o impulso da vida que muda totalmente o desfecho do recém-nascido. Eu vou ler essa parte aqui porque me mandaram o script hoje, tá bom? Nos casos em que a frequência cardíaca do bebê permanece de abaixo de 60 minutos, batimentos por minuto, isso é importante. Mesmo após a ventilação eficaz acontecer e compressões torácicas, é a adrenalina que entra em cena com ação rápida. Aumenta a contratibilidade do coração, minha querida, e ajuda a restabelecer os batimentos. O enfermeiro é a peça-chave para que o tratamento com a adrenalina seja eficaz, administrada com segurança para garantir uma conduta exemplar. Porque todos sabem, né? O conhecimento norteia a conduta. Adrenalina, porque cada segundo conta e a gente não pode perder nenhum. Estamos de volta e agora a gente vai receber a Alessandra e a Suelen, que tiveram gestações em dose dupla. Vamos conhecer essa história. Pode entrar, meninas. Vocês são casadas há 18 anos e há 10 anos elas tiveram gestações juntas, a Anora e a Amora. Conta pra gente como é que funcionou, gente, por favor. O meu parto foi da Anora, foi bem tranquilo, sabe? Assim que ela nasceu, ela já chorou forte. Eu já tive aquele momento, aquela hora dourada, por assim dizer. As enfermeiras ficaram lá rapidinho, me entregaram ela, tive um momento maravilhoso durante o meu parto.
Já o meu não foi assim, o meu foi um pouco difícil, porque a Amora, ela entrou em sofrimento fetal dentro da barriga devido à demora para a realização do meu parto e foi necessária uma cesárea de emergência. Só que quando a Amora nasceu, eu percebi que ela não chorou, ela nasceu sem respirar e ela não tinha movimentos, e eu só ouvia aquele grito, aquela gritaria dentro da sala cirúrgica, pedindo para que fosse feita toda a movimentação, né, para poder reanimar minha filha. Ele precisou ser reanimada, levada para o bercinho, aquecido, né, e foi muito difícil ouvir o desespero da enfermagem. É um momento desesperador, né? Eu imagino o desespero de vocês. Doutora Carolina, como é que funciona no caso da Amora? Ela nasceu sem sinais de vida e a equipe de enfermagem, no caso da Amora, foi também em hospital, né? Não foi igual o caso do Johnny e da Isabela, que foi humanizado em casa. Como é que funciona em hospitais? Esse é um momento de extrema precisão, que exige o uso de conjuntos de intervenções imediatas chamados de reanimação neonatal. O primeiro passo crucial é utilizado na avaliação inicial a score de Apgar. A Nora provavelmente teve uma escala de Apgar entre 7 e 10, sabe? Que indica boa vitalidade. E nesse caso, o papel da enfermagem é algo simples, é secar o bebê, promover o contato pele a pele, perdão. E a alimentação precoce, então foi maravilhoso. Já o meu, a Amora foi tranquilo. Como ela nasceu sem respiração e ela também não tinha tônus musculares, então foi precisar ser feita uma manobra para ressuscitação, né, para que evitasse que ela tivesse alguma lesão, né, isquêmica, alguma coisa que pudesse comprometer a saúde e a vida da minha bebê. Então foi muito complicado. Então, a equipe de enfermagem, que já estava preparada devido ao risco, atua de forma coordenada. As primeiras ações baseadas em princípios rápidos e sequenciais é o aquecer e secar, como a Suelen falou, para evitar a perda de calor. E posicionar o recém-nascido e obstruir as vias aéreas. Logo após, iniciamos a ventilação. Se o bebê não respirar adequadamente, a enfermeira deve iniciar essa ventilação, pois é eficaz e é a prioridade. Tudo isso precisa ser feito dentro do chamado Golden Minute, minuto de ouro. A prioridade da enfermagem é instalar essa ventilação inicial, monitorar a frequência cardíaca e registrar a sequência de eventos. É a nossa precisão que garante que, mesmo em situações de emergência, o bebê receba a chance de se reanimar. Desesperador, né? E aí, Alessandra, o que aconteceu logo em seguida? A Amora reagiu? Naquele momento eu só ouvia a enfermeira gritando para a médica ventilação e ajustando o rostinho da minha bebê até mesmo que começasse com a manobra e a massagem e a ventilação manual, fazendo uma pressão no peitinho da minha bebê. E esse é o ponto mais crucial, Alessandra. A prioridade na reanimação é garantir a ventilação eficaz. O preparo da equipe de enfermagem para a entrega do material é o que permite a resposta imediata. Os 30 segundos mais memoráveis da minha vida, a qual o pânico bateu quando eu ouvi minha filha chorar. Mas de repente eu ouvi um gemido fraco e a médica dizendo que a frequência cardíaca estava voltando e ela estava respondendo. O apagar da Amora, eu não soube de imediato, mas depois que tudo passou, eu fiquei sabendo que foi muito baixo, mas após 5 minutos de vida dela, ele subiu, isso graças à atitude da equipe médica, né, em agir de uma forma padronizada, até mesmo com a reanimação da Amora, para que ela melhorasse o quadro dela e ir direto para a UTI, até para estabilizar. É realmente impressionante, né? Como a enfermagem precisa estar pronta para esses dois cenários, tanto com o contato humanizado, garantindo o campeamento tardio, o contato pele a pele, e quanto para uma situação de urgência como essa que foi com a Amora, sabe? Eles garantiram a ventilação por pressão positiva, garantiram a reanimação da minha filha, então eu sou muito grata à enfermagem. É o nosso papel, como documentação da enfermagem deve seguir os princípios de segurança e cuidado humanizado. No caso da Amora, a rapidez em avaliar a respiração e o tônus muscular e iniciar a BPP foi o que reverteu o quadro. Nossa responsabilidade é garantir que em ambos os casos o recém-nascido tenha início de vida seguro, afetuoso e livre de intervenções desnecessárias, ou no caso de risco, o suporte de vida imediato. Duas histórias de parto, duas realidades e um denominador comum, a presença da enfermagem. Eu gostaria de agradecer a presença da Suelen e da Alessandra. Muito obrigada por compartilhar a história com vocês e agradecer a doutora Carolina por sua também estar aqui com a gente.
Sua mãe, doutora, não conseguiu comparecer para estar compartilhando a história, mas a gente vai falar com ela pelas telas. Na maternidade Unefacaf, cada nascimento é tratado com dedicação e amor. Com estrutura moderna e profissionais qualificados, a maternidade Unefacaf é referência no cuidado humanizado e individualizado. Aqui na maternidade Unefacaf, a nossa equipe está pronta para acolher, cuidar e transformar. Maternidade Unefacaf, seu parto é a nossa meta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória Ellen. Hoje eu vim contar um pouco pra vocês o meu relato, tá? Eu era usuária de tudo, gente. Tudo que vocês puderem imaginar. LSD, maconha, crack, tudo. Porém, quando eu descobri que eu estava grávida, eu larguei de mão. Deixei de usar essas coisas por conta do meu bebê. Só que o médico falou pra mim que já tinha sido um pouco tarde demais, que isso já tinha afetado o meu bebê. O Gaelzinho, ele nasceu de 8 meses prematuro, nasceu pig e também nasceu com a tretalogia de Fallot. O parto foi normal, porém ele nasceu sem vida, totalmente flácido, cianótico. Eu escutava o monitor lá, apitando, porém a respiração dele estava abaixo de 60 e também acompanhava ali os enfermeiros, os médicos tentando fazer a ventilação por pressão nele para tentar reanimá-lo, mas nada dava jeito. E ali eu acompanhei, quando no momento mais crítico os médicos partiram para as compressões torácicas, né? A fim de trazer vida pro meu bebê. Eles fizeram exatamente como o protocolo manda, 3 compressões para uma ventilação. Tentaram ali por mais de 1 minuto, mas nada funcionava. E assim, no meio daquele desespero todo, né? Que a gente fica sem saber se nosso filho vai conseguir reagir. Ele reagiu, ele partiu para UTI neonatal, onde ficamos lá por 20 dias, com todo o suporte da equipe de enfermagem. E assim, gente, foi maravilhoso ver a equipe trabalhando ali, ver eles fazendo a técnica, o manejo de forma correta, né? A intervenção. Eu acho que aquilo foi fundamental para que hoje o meu filho ele esteja vivo, ele está vivo aqui comigo, né? Hoje em dia, eu sou enfermeira formada e faço residência em cardiologia justamente para cuidar do meu filho e também para poder cuidar de outras vidas através da minha vida, porque realmente foi uma experiência que marcou totalmente a minha vida e mudou todo o rumo da minha história. E com esse relato, a gente encerra o programa de hoje. O programa foi recheado de notícia boa, ruim, mas é bom a gente ficar esperto. A enfermagem é importantíssima na nossa vida. Obrigada para quem ficou até aqui. Selo de qualidade Vânia Lucamelo. Maternidade segura.